dos assassinatos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips em junho de 2022. Mais de 70% dos candidatos inscritos fizeram a primeira etapa do Enem e muitos já voltaram para a sala de aula, de olho nas provas do próximo domingo. A partir de hoje, a vacina de reforço em gotinhas contra a poliomielite passa a ser substituída por uma dose injetável. Uma reportagem mostra como está a capital gaúcha, 6 meses depois das inundações que provocaram mortes, desabrigados e muita destruição. Hoje é o último dia da campanha presidencial nos Estados Unidos. Donald Trump e Kamala Harris visitam estados importantes onde o voto indeciso pode fazer toda a diferença. E tem mais, o Brasil perde Agnaldo Raiol, dono de uma das vozes mais marcantes do país. E o mundo também se despede hoje de Quincy Jones, um dos produtores musicais mais premiados da história. Todos os detalhes no Jornal Hoje. Até já. Sorrir é resistência. E aprendemos isso juntos, cantando, dançando, contando as nossas histórias, ouvindo nossos ancestrais e construindo tudo o que queremos para as próximas gerações. Vamos sorrir para o mundo e sentir ele sorrindo de volta pra gente. Porque a nossa alegria é o futuro e o nosso futuro já tá acontecendo agora. Sejam bem-vindos! Papagaio quer saber de tudo. Parabéns, meu garoto. Eu sei que eu tô fazendo história. Então vamos usar isso ao nosso favor. Ninguém consegue mandar no coração. Eu queria sentir. Sentiu o quê? Gosto da tua boca. Uma edição especial de um grande sucesso de Benedito Rui Barbosa. Cabocla. Nos 10 anos de G-Show, além de muita história, tem muito assunto pra ficar de olho. Um espetáculo! Reality é no G-Show. No nosso app, você descobre todas as novidades. Gosta de séries? Por aqui você fica por dentro dos bastidores. Ama festivais de música? Acesse para acompanhar tudo de pertinho. Aqui você encontra o que tá bombando no mundo do entretenimento. Até já! Quer saber mais? Corre pro G-Show! Sabia que anunciar na Globo cabe no seu bolso? Conheça o Globo Ads para pequenos e médios empreendedores. A plataforma ideal para expandir sua marca. Crie e anuncie em um só lugar dentro do seu orçamento. Acesse globoads.globo e dê voz ao seu negócio. Futebol na Globo. Oferecimento Enterogermina, único com interesporos que restabelecem e equilibram flora intestinal. Itaú 100 anos. O futuro será feito com você. Amazon esquenta Black Friday e aproveite as ofertas antecipadas. Baixe o app. Chopp Brahma. Chopp de verdade. Vivo Total com Wi-Fi 6. Agora a internet foi longe demais. Bet Nacional, jogo legal é na Bet dos brasileiros. E Natura, novo Natura, essencial sentir. Globo Esporte de volta aqui da Neoquímica Arena em Itaquera e agora a gente traz um raio-x dos dois times e para mostrar que o resultado no jogo de hoje pode mudar muita coisa no campeonato, seja no Z4 ou seja na briga pelo título. Não parece apenas uma coincidência que seja desse jeito, um para cada canto da cidade. Mas pode ser sim, por algum capricho do destino, que o derby de hoje à noite venha sob um clima para além do habitual num Corinthians e Palmeiras. É clássico, na reta final do campeonato e com objetivos completamente diferentes em disputa. É o maior rival, mas
tá, a situação deles é problema dele, nós estamos focando em ser campeão. Ainda mais para ver o Palmeiras ganhar, eles não merecem ganhar nada. Mas se tiver que escapar, o problema é deles. Quem está correndo o risco é eles. A gente quer o caneco. Numa cidade grande como São Paulo, eles convivem bem, evitando qualquer esbarrão desnecessário. O Palmeiras aqui na Zona Oeste. E o Corinthians na Zona Leste. Mas rivais não podem passar a vida inteira sem se encontrar. E é justamente quando os caminhos se cruzam que a história de um interfere na história do outro. Eles estão brigando pelo título e a gente para não cair. Preciso recuperá-los animicamente, fisicamente, mentalmente. A recuperação tem que ser rápida. Todos os pontos contam até ao final. E nós, como sempre fizemos, estamos na luta e vamos lutar por cada jogo e por cada 3 pontos até ao final, com o objetivo de defender o título que temos. A vitória colocaria o Palmeiras na liderança junto com o Botafogo, põe pressão nos cariocas e ainda complicaria a vida do maior rival na luta contra o rebaixamento. Um dia perfeito para quem faz a estreia no derby. Sabemos da dificuldade que é jogar lá na arena deles, mas nós vamos lá buscar os 3 pontos. Nossa equipe tem se portado muito bem, jogando fora de casa. Mas os 3 pontos são absolutamente inegociáveis para o Corinthians. O time está apenas 1 pontinho acima do Z4. Vencer significaria um respiro contra a queda e atrapalharia bastante o sonho rival do tricampeonato. Realmente um dia perfeito para quem estreia no derby. Estou animado. Estes são os jogos que você, como jogador, quer jogar. Essas são batalhas que você quer vencer. Eu sei que com os nossos torcedores, o jogo tem um clima quente por 90 minutos. E nós, como time, precisamos nos beneficiar disto, sentir este espírito e buscar os 3 pontos, porque esta é a única opção quando se joga um derby, especialmente em casa. Eu estou animado por isto. Corinthians e Palmeiras é isso mesmo, 2 trens sempre funcionando em sentidos opostos. Mas, no final das contas, 2 extremos da mesma linha. Um derby sempre muda o resultado de uma temporada, principalmente nessa situação em que um é líder e o outro está perto da zona do rebaixamento. Um pode virar líder, que é o caso do Palmeiras. Qual que é a importância do resultado para o jogo de hoje, Caioba? Gigantesca. Muda o ambiente, muda a confiança do torcedor e dos jogadores. Corinthians precisa pelo menos pontuar para travar o rival na briga pelo título e se distanciar da zona do rebaixamento. E o Palmeiras para continuar na perseguição ao Botafogo. E o resultado de uma vitória seria hoje mais importante para quem? Para o Corinthians, porque o Palmeiras ainda tem algumas rodadas para buscar o Botafogo. O Corinthians não tem tempo para perder. É isso, gente. Hoje, 8 horas da noite, transmissão no Sport TV, 4K amanhã, todos os detalhes do clássico no seu Globo Esporte. Eu volto amanhã, Caioba, valeu. Bom frio para você. Amigo. Beijo, gente. Tchau, vó Maria, te amo, um beijo. Alpes de Itaquera. Globo Esporte, oferecimento... Esportes da Sorte é muito mais que bet. De segunda a sexta. Minha filha. Vale a pena se emocionar de novo com Alma Gêmea. Ela é a Luna que voltou. Olá, boa tarde. A Polícia Federal indiciou o traficante conhecido como Colômbia como mandante dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips. A vacina injetável contra a pólio substitui a dose em gotinhas a partir de hoje. A Catalunha, na Espanha, começa a semana em alerta para mais tempestades. Equipes buscam vítimas no estacionamento subterrâneo de um shopping na região de Valência. Pelo menos 217 pessoas morreram nas enchentes. Último dia da campanha presidencial nos Estados Unidos. Donald Trump e Kamala Harris apostam em estados decisivos na véspera da eleição. Nossos repórteres explicam as diferenças do sistema eleitoral americano.
Cada estado tem um número proporcional de votos no mapa eleitoral, que varia de acordo com a população. E ainda, morre em São Paulo o cantor Agnaldo Raiol, aos 86 anos. E o adeus também a Quincy Jones, um dos maiores produtores musicais da história. O Jornal Hoje está começando. As atenções do mundo todo estão voltadas para os Estados Unidos. Hoje é o último dia da campanha eleitoral para a presidência americana. É uma campanha que você tem acompanhado aqui, disputada voto a voto. Os dois candidatos, Kamala Harris e Donald Trump, estão concentrando os últimos esforços na Pensilvânia. Dos 7 estados considerados decisivos nessa eleição, a Pensilvânia é tido como o maior prêmio na disputa, porque é o que tem o maior número de delegados em jogo, são 19. Então vamos para lá, vamos conversar ao vivo com a nossa correspondente, a Candice Carvalho. Candice, bem-vinda, boa tarde. Quanta emoção, hein? Não tá fácil essa eleição americana. Oi, Trali, boa tarde a todos. A imprensa americana classificou hoje como uma eleição incerta e cheia de ansiedade. É isso que as pessoas dizem, né, se a gente conversar com os americanos aqui na rua. Mas agora, a Kamala Harris escolheu a Filadélfia, estado da Pensilvânia, para fazer o último grande discurso da campanha dela. Um discurso que deve falar em esperança, deve falar da promessa de prosperidade para os Estados Unidos. A Pensilvânia é um estado que, em 2020, elegeu Joe Biden por uma pequena margem, pequena vantagem, e 2016 elegeu Donald Trump. Além disso, além do fato dos dois candidatos estarem empatados aqui hoje, Kamala Harris e Donald Trump, esse estado tem um simbolismo enorme, porque foram aqui que foram assinadas a Declaração de Independência dos Estados Unidos e também a Constituição Americana. Isso fala muito sobre os discursos, né, contra a democracia que Donald Trump vem espalhando. Então, o primeiro simbolismo é esse, o segundo é o mais pop. O comício da Kamala, Tralha, ele vai ser no Museu de Arte da Filadélfia. E é aquele local com a escadaria famosa do filme Rocky, que Rocky Balboa, interpretado por Sylvester Stallone, subiu a escadaria correndo ali numa demonstração de força, enfim. Então, a gente tem esses 3 simbolismos aqui hoje na Pensilvânia. Agora, antes da Pensilvânia, Trali, Kamala Harris foi para um estado muito importante, um estado que elegeu também Joe Biden em 2020, mas em 2016 elegeu Donald Trump. A campanha de Kamala Harris escolheu o Michigan para concentrar os últimos esforços. O estado é um dos 7 decisivos nesta eleição. Na média das pesquisas, Kamala está 0,9 ponto percentual na frente de Donald Trump. A diferença é muito apertada no estado, mas os eleitores da Democrata estão confiantes. Sinto que tem muita energia em torno dessa campanha. Estamos entusiasmados de estar aqui, diz Josh Holiday. No discurso em East Lansing, Kamala se dirigiu aos 200 mil árabes americanos que vivem no estado. Este ano tem sido difícil, dada a escala de morte e destruição em Gaza, as vítimas civis e os deslocamentos no Líbano. É devastador. Como presidente, farei tudo o que estiver ao meu alcance para acabar com a guerra em Gaza, prometeu Kamala sob aplausos. O conflito é um assunto que tem grande peso no Michigan, o estado com a maior população árabe dos Estados Unidos. Em fevereiro, 100 mil pessoas deram um voto de protesto nas prévias do Partido Democrata, pressionando o governo americano a parar de apoiar Israel. Por isso, Kamala tem adotado um tom mais duro em relação à guerra. Mais cedo, em Detroit, a maior cidade do Michigan, Kamala fez um apelo para os eleitores votarem cedo, antes mesmo do dia das eleições. Ela própria disse que já votou, e o voto dela está indo pelo correio para a Califórnia. My ballot is on its way to California.
No último dia de campanha, o republicano Donald Trump viaja por estados pêndulo. Quem é que vai, assumir essa Casa Branca? Vamos até a Flórida conversar com o Felipe Coalho. Felipe, bem-vindo, boa tarde. A gente sabe que a Flórida não é um desses estados decisivos, porém é onde Donald Trump tem a sua residência de verão e acaba passando boa parte do ano. Aquela mansão em Mar-a-Lago. Traz pra gente como é que tá a agenda dele, por onde ele tem andado nessas horas cruciais aí antes da votação. Bem-vindo e boa tarde, Felipe. Obrigado, Trali. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A Flórida virou a casa e sede da campanha de Donald Trump. O Trump está, neste momento, cumprindo o primeiro compromisso de hoje. Ele está num comício na Carolina do Norte, um estado onde, de acordo com as pesquisas de intenção de voto, ele e Kamala Harris estão empatados dentro da margem de erro. No discurso que ele ainda está fazendo, ele abriu esse discurso pedindo para que os americanos saiam para votar amanhã. Aqui nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, então é importante esse trabalho de estimular o comparecimento às urnas. No discurso, ele também disse que vai fechar a fronteira com o México rapidamente e que Kamala Harris não sabe o que fazer sobre imigração. Hoje, o candidato republicano ainda vai para 2 eventos na Pensilvânia, em áreas do estado onde ele perdeu nas últimas 2 eleições que concorreu. À noite, ele encerra a campanha em Michigan, assim como fez em 2016 e em 2020. Depois, ele vem para a Flórida, dorme aqui, porque é aqui na Flórida que amanhã ele vai votar e acompanhar a apuração dos votos. Os apoiadores de Trump já começaram a vir aqui para Palm Beach. A cidade fica a 110 quilômetros ao norte de Miami. E ontem, no último domingo de campanha, Donald Trump adotou um tom muito combativo nos seus discursos. Saiu do script, pegou de surpresa até mesmo integrantes da sua campanha. O último domingo de campanha foi intenso. 3 comícios por 3 estados pêndulo. Na Pensilvânia, o ex-presidente Donald Trump anunciou que ia abandonar o discurso que estava escrito para aquele evento e fez um comício cheio de palavrões e teorias da conspiração. Disse que a fronteira dos Estados Unidos com o México era mais segura durante o governo republicano e que não deveria ter deixado a Casa Branca. Trump repetiu alegações de fraude eleitoral, prometeu corrigir o que chamou de sistema corrupto e pediu o fim do voto antecipado no país. O republicano também abordou o tema que mais importa para os eleitores na hora de decidir o voto: a economia. As pesquisas de opinião mostram que Trump é visto pela maioria da população como quem lidera melhor com essa questão. Trump prometeu acabar com a inflação, que acumula alta de 2,1% no último ano. Na Carolina do Norte, voltou a criticar a adversária democrata Kamala Harris. 4 years of Kamala have delivered nothing but economic help. Na Geórgia, fez um apelo final. Tudo que eu posso dizer é, na terça-feira, apenas saiam e votem. Vai ser a hora da festa. A cada 4 anos, os americanos vão às urnas para escolher o presidente do país. A votação tem apenas um turno e o processo de contagem de votos é complexo, pode ser bem demorado. Um dos motivos para isso é o fato de a eleição no país ser indireta, o que faz com que o vencedor não seja necessariamente o candidato que levou mais votos nas urnas. O correspondente Jorge Pontual vai ajudar a gente a entender como é que funciona a eleição mais importante do mundo. Foi um choque na eleição de 2000. O democrata Al Gore teve 540 mil votos a mais do que o republicano George W. Bush. Mas Bush foi eleito no colégio eleitoral, 271 a 266. Em 2016, a surpresa foi ainda maior. Na eleição geral, a democrata Hillary Clinton teve 2.800.000 votos a mais que o adversário. Mas foi o republicano Donald Trump quem ganhou no colégio eleitoral, por 304 a 227. Donald Trump is going to be our president. Finalmente, os americanos caíram na real. A eleição no país é indireta e pode ser eleito presidente quem perder a votação popular. Vamos imaginar 2 eleitores, Jack e Jill.
Jack acha que vota no candidato A, Jill no candidato B. São os nomes que aparecem na cédula, mas, na verdade, eles estão votando num grupo de desconhecidos, as pessoas que vão representar os candidatos deles no colégio eleitoral. Essas pessoas são escolhidas pelos partidos em cada um dos 50 estados americanos. Digamos que Jill vote em Nova York. Ao votar, ela estará elegendo 28 pessoas como representantes do candidato dela no colégio eleitoral. Se Jack vota no Wyoming, no oeste americano, ele estará elegendo 3 pessoas para representar o voto dele no colégio eleitoral. Cada estado tem um número proporcional de votos no mapa eleitoral, que varia de acordo com a população. A de Nova York encolheu no último censo de 2020 e o estado perdeu 1 voto no colégio eleitoral. Já o Texas, que se tornou mais populoso, ganhou 2, passou de 38 para 40. O total de votos no colégio eleitoral é de 538. Ganha quem tiver no mínimo 270, ou seja, metade mais 1. Cada estado tem seu peso no mapa e estados com pouca gente podem acabar tendo mais influência. É por isso que o vencedor na votação popular pode sair derrotado. Nesta eleição, os estados onde os democratas tradicionalmente predominam têm 226 votos garantidos. Já os republicanos têm 219. 7 estados estão indefinidos. São chamados de swing states, estados pêndulo. Vão para um lado ou para o outro. É neles que a eleição para presidente se concentra. Muitas combinações desses 7 estados são possíveis para vencer. Por exemplo, caso a democrata Kamala Harris leve 3 desses estados do meio-oeste americano, Pensilvânia, Wisconsin e Michigan, ela terá 270 votos no colégio eleitoral, o número mínimo para ganhar a eleição. Se o republicano Donald Trump levar os outros 4 estados pêndulo, Nevada, Arizona, Geórgia e Carolina do Norte, e mais um desses 3 estados do meio-oeste, então ele será eleito. Assim que termina a apuração da votação geral, de 5 de novembro, sai a projeção do vencedor no colégio eleitoral. Há 178 anos, ela é feita pela agência de notícias Associated Press. Trump eleito com 48... E é considerada pelo mundo todo como o resultado para valer. Os Estados Unidos não têm o equivalente ao TSE no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral. É só no dia 17 de dezembro que o resultado é oficializado, quando as pessoas que realmente elegem o presidente no colégio eleitoral irão se reunir em cada estado. As leis exigem que elejam o candidato mais votado no estado que representam. No dia 6 de janeiro, Senado e Câmara se reúnem para contar os votos do colégio eleitoral. Isso costumava ser mera formalidade. Até 2021, quando uma multidão de apoiadores de Donald Trump invadiu o Congresso para tentar impedir o processo. Inventado no século XVIII, quando foi aprovada a Constituição, o colégio eleitoral é uma relíquia do passado. Hoje, 2/3 dos americanos querem que ele acabe, mas não há sinal de que isso venha a acontecer. A eleição americana, por enquanto, continuará sendo indireta e pode ser eleito quem tiver menos votos. Como a gente acabou de ver na reportagem, a chave para a Casa Branca está na vitória desses estados pêndulo, os estados decisivos. Este ano, portanto, são 7, é onde realmente acontece a disputa, já que às vezes eles dão vitória para o candidato republicano, em outra eleição para o candidato democrata, e alguns são considerados super decisivos. Está aqui para você no nosso telão, Wisconsin, que tem 10 delegados, o Michigan com 15 delegados e a Pensilvânia com 19. Uma vitória sem a Pensilvânia é muito difícil exatamente pela quantidade de delegados. Em 2016, os 3 escolheram Trump. Em 2020, viraram para o Biden numa vitória bem apertada. Vamos ver então como é que vai ser esse ano. A última rodada de pesquisas do New York Times e do Siena College mostra uma corrida ainda incerta. Em quase todos os estados pêndulo, os 2 candidatos aparecem tecnicamente empatados, considerando aí a margem de erro. A maior vantagem é do Trump aqui no Arizona. Kamala Harris aparece um pouco à frente no estado de Nevada,
no Wisconsin também, na Carolina do Norte e também na Geórgia. Agora, quando a gente pega Michigan e Pensilvânia, os dois aparecem empatados. É por isso que eles estão tão concentrados nesses estados, por essa briga voto a voto. Tem um tema crucial esse ano na campanha, que é a política de imigração. Uma pesquisa mostra que os eleitores acreditam que essa deve ser a prioridade do presidente eleito nos primeiros 100 dias de governo. A correspondente Candice Carvalho foi até a fronteira dos Estados Unidos com o México para mostrar como a escolha do próximo presidente pode impactar uma das maiores crises humanitárias dos Estados Unidos. Quando a lua ameaça ir embora, o sol nasce escaldante no deserto. Estamos em Sonora, onde o estado do Arizona encontra o México. Caminho perigoso, mas conhecido por muitos imigrantes. Quem nos guia por estradas remotas é Paul Nixon. Ele é um dos voluntários da Green Valley Samaritans, organização que ajuda imigrantes na fronteira. A beleza disso é que não é sobre política. O que motiva é a generosidade, o respeito. Cada voluntário tem um ponto de vista, mas não tem espaço para divergências quando estamos em campo. Para ele, rastros pelo deserto são a prova de que a crise é humanitária. Entre outubro do ano passado e janeiro desse ano, foi aqui, nessa região, que mais imigrantes que tentavam asilo nos Estados Unidos foram detidos, 250 mil. Mas, em junho, a situação mudou. O presidente Joe Biden assinou uma medida que endureceu as regras na fronteira. Em vez de serem detidos e permanecerem aqui, imigrantes começaram a ser deportados. Para burlar os agentes de patrulha, velhas rotas de migração foram reativadas. Uma delas leva até a imensidão do deserto do Arizona. Quem consegue ultrapassar um muro de 9 metros de altura se depara com um nada a perder de vista. Aqui, silêncio e um calor acima dos 40 graus. A caminhada por aqui é muito arriscada. Este grupo saiu da Índia e já está viajando há 3 meses. O cansaço torna a reta final mais difícil. Alguns não bebem água há 3 dias. Eles querem pedir asilo. Perto deste local fica a tenda de apoio dos samaritanos. Ali, ouvimos histórias. Essa equatoriana decidiu fugir para os Estados Unidos porque foi ameaçada de morte por criminosos no país dela. Pedro foi roubado na viagem até aqui. O Arizona é um estado onde Kamala Harris e Donald Trump aparecem empatados dentro da margem de erro na média das pesquisas. A crise de imigração vivida aqui é motivo de discórdia entre eleitores do país todo. Republicanos apoiam propostas de Donald Trump, como a de deportações em massa. Democratas rejeitam, mas querem algum controle de fronteira, que pode ser visto aqui, no posto de imigração da cidade de Nogales. Bem debaixo dos olhos de Dora. Ela também é voluntária e ajuda quem acabou de ser deportado. Ela diz que essa é uma crise que nenhum presidente conseguiu resolver. Todos os dias vemos essa injustiça, com crianças, bebês. Eles nem perguntaram por que essas pessoas estavam aqui. Só disseram, assinem, assinem e mandaram embora. Nos últimos minutos, antes de serem expulsas dos Estados Unidos, pessoas como estas viram números, uma parte das estatísticas, todas chamadas por apenas um nome: os deportados. No interior do estado da Pensilvânia, tem uma cidade que ganhou fama de acertar o resultado das eleições americanas. Nas últimas disputas, quem ganhou em Northampton levou também a Casa Branca. Os correspondentes Luiz Carlos Novaes e André Galindo foram até a cidade para saber como é que está o clima por lá, que funciona como, eu disse aí, uma espécie de termômetro eleitoral. Pode uma calçada resumir um país? Em certa medida, sim. Northampton
A gente veio para o interior da Pensilvânia. Pode chegar, cliente. Tem fruta e legume fresquinho, direto da fazenda. Este é um lugar de vocação rural. Também tem rock and roll, bebê. No concurso de bandas do Festival do Bacon. O som que sai dessa guitarra tem DNA local. A Martin fez história fabricando o instrumento há mais de século. De Elvis Presley a Kurt Cobain, muitos usaram as guitarras daqui. Reflexo de inovação, de tecnologia. É assim desde os primórdios. Uma região com um pé em cada lado, no moderno e na tradição. Esse é um lugar com diferentes tipos de pessoas, explica Cecília, de diferentes origens e pensamento político. É como se esse microcosmos pudesse explicar o todo e fosse um termômetro quase preciso da temperatura final. Desde 1920, foram 27 eleições para presidente dos Estados Unidos. Em 24 oportunidades, o cidadão de Northampton deu maioria dos votos para aquele que terminou na Casa Branca. Só errou 3 vezes. Portanto, olhar para esta vizinhança é quase o mesmo que enxergar um país inteiro. Northampton votou em Obama 2 vezes. Foi eleito nas 2. Deu maioria para Trump em 2016. Resultado, presidente. E foi de Biden em 2020. Só que agora, Terry diz que está tão empatado dessa vez que parece que vai ser decidido no cara ou coroa. Ele vai de Kamala Harris. Já Noel vai de... Trump. Noel nasceu em Porto Rico. 16% da população da Pensilvânia são latinos. A maior parte, porto-riquenhos, que foram alvo de um fato que agitou ainda mais a eleição. Quando um apoiador de Trump chamou Porto Rico de ilha de lixo. Noel acha aquilo insignificante. Voto pelo que me afeta diariamente. O preço alto da gasolina e da comida. A gasolina, o custo da comida. Estas senhoras batem de porta em porta. Não para convencer os indecisos, mas para chamar os moradores a votar. Elas são voluntárias, estimulam o eleitor de Northampton a sair de casa. O voto não é obrigatório no país. John já decidiu que não vai votar amanhã, porque me recuso a escolher entre 2 diabos. Eis o local mais indeciso do estado mais indeciso. Se os Estados Unidos esperam pelo que a Pensilvânia vai decidir, a Pensilvânia espera pelo que Northampton irá escolher. Afinal, faz tempo, eles que dão a nota final. Em mais um capítulo da nossa série especial Sonho Americano, nossos correspondentes chegaram de Motorhome, a Pensilvânia, exatamente esse estado mais decisivo da eleição presidencial. 19 delegados, ou seja, os 2 candidatos, os rivais aí, querem faturar a Pensilvânia para aumentar a chance de levar a presidência da República. E os nossos correspondentes estão em Butler, que é uma cidade pequena, mas que está entre as mais marcantes dessa campanha. Olha o motorhome aqui dentro de novo, que bonito, ó. Felipe Santana, bem-vindo aqui pela sua presença. Felipe, você está dentro dele, Felipe? Vocês estão passeando aí pela cidade? Conta pra gente por onde é que vocês estão andando. Bem-vindo e boa tarde. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. Sim, a gente está aqui dentro do motorhome percorrendo o estado da Pensilvânia, que é onde a gente vai fazer reportagem hoje. O estado mais decisivo para as eleições esse ano, tanto Trump quanto Kamala gastam aqui a maior quantidade de dinheiro. Para entender esse estado, a gente tem que entender que é um grande produtor de energia. Tinha muitas minas de carvão aqui no passado, mas elas foram desativadas com o passar do tempo porque o carvão ficou muito barato. E aí a questão agora aqui é o fracking, o fraturamento hidráulico, que é um jeito de tirar gás e petróleo bem lá do fundo do solo, que está dividindo a população aqui. Mas agora a gente queria parar num lugar muito importante para essa eleição, que a gente não pode estacionar, mas o Pedro Ivo deu uma parada aqui para a gente quer mostrar um lugar importante para vocês, Tralha, então vem aqui com a gente. Foi aqui
que Donald Trump sofreu uma tentativa de assassinato no dia 13 de julho. Isso foi um grande evento na campanha. O Trump estava num palco ali, bem na frente daqueles celeiros. Lá naqueles 2 mastros estava pendurada a bandeira americana e logo ali do lado, naquele galpão, um atirador conseguiu driblar o serviço secreto, entrar ali e atirar no candidato Donald Trump. Foi o primeiro grande evento dessa campanha. Uma semana depois, Joe Biden desistiu, Kamala Harris virou a candidata no lugar dele, uma campanha super movimentada que a gente está cobrindo desde o começo, Trali. Mas o que acontece aqui na Pensilvânia é o seguinte, por que é tão disputado? Essa região aqui onde a gente está, isso aqui é um centro de eventos rurais. As regiões mais rurais são firmes com Donald Trump. O apoio democrata é principalmente em Pittsburgh e na Filadélfia, 2 grandes cidades com muita gente, muito voto, que apoiam muito o Partido Democrata. E o estado está dividido, 50-50. Donald Trump, depois da tentativa de assassinato, voltou aqui a esse lugar, fez um outro grande comício em que segurava uma Bíblia na mão e dizia para as pessoas aqui, para um povo muito religioso, é uma região muito religiosa, que ele tinha sido salvo por Deus e que as pessoas tinham que sair para votar nele. Agora, Kamala Harris tenta nas cidades mostrar que a Pensilvânia tem um futuro diferente do que se imaginava até agora. Aqui, cada voto importa, os 2 candidatos vão fazer comício aqui hoje e a gente vai acompanhar quem vai vencer na Pensilvânia e provavelmente pavimentar seu caminho para a Casa Branca, Trali. Valeu, Felipe. Muito obrigado aqui pela sua presença mais uma vez. Uma ótima viagem, bom trabalho e logo mais então a gente confere também a sua reportagem especial dessa noite no JN, mostrando como é que anda e por onde anda o sonho americano. Lembrando então que nas últimas 12 eleições presidenciais nos Estados Unidos, em 10, o presidente eleito venceu na Pensilvânia, o que mostra, portanto, como é decisivo esse estado para conseguir fazer o presidente. 50 estados americanos, 7 estados pêndulo nessa eleição e a Pensilvânia com esse peso, que é o peso de fato de uma decisão. Eu vou pegar aqui o celular para mostrar para você o seguinte, está no G1, olha só, uma reportagem especial, na verdade uma página especial, e aí com a câmera do seu celular no cantinho aí no QR Code, você já vem para cá, que mostra exatamente o que é que os candidatos estão fazendo ao vivo. O Trump agora faz um comício na Carolina do Norte e tem todo aqui um resumo de tudo que está acontecendo sobre a eleição americana, como é que está a disputa, quais são exatamente os estados mais importantes, esses que a gente tocou agora, as últimas pesquisas eleitorais também, o fato do país estar dividido até no mundo das celebridades, enfim, é aquele pacote completo da cobertura que o G1 prepara com todo o carinho, toda a dedicação, para que você não perca um segundo desses momentos decisivos. A votação deve acontecer debaixo de chuva em parte de alguns estados, Wisconsin e Michigan. Até a previsão do tempo o G1 traz aqui, tá vendo? Então, se você não tem o aplicativo do G1, baixa no seu celular, é de graça. Você tá vendo aí, ó, o mapa desses estados todos decisivos, como é que foram as votações também nas últimas eleições presidenciais, enfim. Tá tudo para você. Você vai clicando, vai abrindo e vai chegando cada vez mais informação. E legal que você acompanha também por onde andam os candidatos ao vivo nesse momento no G1, tá? Muito bem, muito bom. Qualquer momento aí a gente vai voltar a falar sobre isso tudo aqui para você. Israel afirmou ter matado um comandante do Hezbollah no sul do Líbano, mas o governo libanês disse que a vítima era um civil. Em Gaza, tem uma ONG britânica que divulgou que os 3 hospitais que ainda operam no norte do território estão sob ataque. O Ministério da Saúde do Hamas afirmou que 33 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas no território nas últimas 24 horas. Hoje também o governo de Israel notificou formalmente a ONU em relação ao cancelamento do acordo que permitia que a agência para os refugiados palestinos funcionasse em Israel. Então, a situação ainda bem dramática por lá, especialmente sob o ponto de vista humanitário. Desespero das pessoas, enfim, aquele sofrimento. As enchentes na Espanha já provocaram a morte de 217 pessoas e ainda tem um número incerto de desaparecidos. A semana começou com um alerta por causa de novas tempestades no país. As chuvas afetaram trens, estradas e voos também na Catalunha,
que é vizinha da comunidade de Valência, a região mais atingida pela catástrofe. Mais um alerta vermelho na Espanha, desta vez na Catalunha, região com 8 milhões de habitantes. Na capital, Barcelona, caiu chuva forte de granizo. As aulas foram canceladas em Tarragona, a meio caminho entre Barcelona e Valência. O Terminal 1 de El Prat, aeroporto internacional de Barcelona, ficou inundado. O ministro dos Transportes espanhol, Óscar Puente, disse que a chuva forçou os controladores de tráfego aéreo a mudar o curso de dezenas de voos. Puente anunciou também que estava suspendendo todos os trens de passageiros no nordeste da Catalunha, a pedido de autoridades de proteção civil. Várias rodovias foram fechadas. Em Aldaia, na região de Valência, equipes de resgate ainda procuram por vítimas no estacionamento subterrâneo de um shopping center. O estacionamento foi inundado na semana passada, durante as piores enchentes do país na história moderna. Tragédia que deixou pelo menos 217 mortos. A Espanha está enviando 7.500 militares para a região atingida em meio ao crescente descontentamento da população com a resposta do governo à catástrofe. Um navio de guerra transportando soldados de infantaria da Marinha, bem como caminhões com comida e água, chegou ao porto de Valência. No fim de semana, 5.000 soldados ajudaram a distribuir comida e água, a limpar ruas e a proteger lojas e propriedades de saqueadores. Na cidade de Utiel, os moradores começam a reconstruir suas casas em meio à lama e aos destroços. Juntos, varrem as ruas, limpam lojas e consertam casas danificadas, contribuindo para a recuperação lenta, mas determinada da sua comunidade. Manuel Munhoz, 59 anos, nunca havia saído da cidade de Utiel em toda a sua vida. Seus carros e terras agrícolas foram completamente destruídos pela enchente. Ele e a sua família se salvaram porque moravam no terceiro andar, mas não se esquecem das cenas que viveram. Normalmente a chuva aqui é escassa e suave, mas naquele dia foi uma chuva torrencial com ventos fortes. Parecia que a água estava sendo jogada em nós continuamente. A chuva simplesmente não parava. Foi aterrorizante, disse Munhoz. E não parava, e não parava, e não parava. Enquanto a Espanha faz as contas dos mortos e desaparecidos, o governo do país acusa grupos organizados de ultradireita como os responsáveis pela agressão de ontem com lama aos reis, ao primeiro-ministro e ao governador de Valência. Foi em Paiporta, onde morreram 72 pessoas. Os manifestantes destruíram o carro do primeiro-ministro Pedro Sánchez, jogaram lama contra as autoridades e fizeram a rainha Letícia chorar. A maior tragédia climática que o Rio Grande do Sul viveu completou 6 meses. O estado ainda tenta se recuperar das enchentes, de muita terra que deslizou e saiu cobrindo tudo também. E as marcas permanecem em quem perdeu tudo, inclusive parentes e amigos. 183 pessoas morreram, 27 ainda estão desaparecidas e até hoje existem quase 2.000 gaúchos vivendo em abrigos. Vontade de largar tudo, ir embora, só que tá todo o Rio Grande do Sul assim. Barro, os móveis tudo sujo. Uma semana depois da enchente que inundou São Sebastião do Caí, a água volta a tomar conta da cidade. Foram só 2 dias de sol na semana passada e voltou a chover forte aqui no Vale do Taquari. Há quase 2 semanas, a vida de quem mora em Porto Alegre é muito difícil. A rotina não conseguiu voltar à normalidade. Ali atrás está o mercado público. Está muito alto e também tem bastante lixo. A região que durante 1 mês ficou debaixo d'água está voltando à rotina. A água deixou marcas nas paredes e no comércio. Dezenas de lojas fecharam. Normal, sabe que vai demorar muito tempo, né? Mas é a vida que segue.
O mercado público, no coração da cidade, é um dos símbolos dessa retomada. Esse ponto aqui ele é especial para nós, porque se tu vem no centro fazer uma compra, alguma coisa, normalmente já se passa, né? Mas vir com os amigos tem uma diferença. Era da Orla do Guaíba que partiam as equipes para fazer os resgates na região das ilhas. 6 meses depois, o espaço de turismo e lazer foi recuperado e quase tudo voltou ao normal. Os bares permanecem fechados, mas há espaço de sobra para os moradores assistirem ao famoso pôr do sol. É tudo de bom, né? Desde que liberou, passei a frequentar novamente. Apesar do esforço para o estado voltar ao que era antes da tragédia de maio, a enchente mantém marcas profundas também na região do Vale do Taquari. Mais de 6.000 hectares de terra se movimentaram na região da Serra e Vale do Taquari no mês de maio. Só aqui no município de Roca Salles foram mais de 360 deslizamentos como esse onde estamos agora. Os escombros bloquearam estradas, deixando comunidades inteiras isoladas. Uma delas é onde o João mora com a família. Eles ficaram uma semana sem conseguir sair de casa. Para pedir ajuda, ele andou por 8 horas sobre os deslizamentos e no meio do mato. O maior problema nosso foi a falta de alimentação, porque os meus filhos não tinham o que comer. A ajuda chegou de helicóptero. As estradas só foram liberadas há poucos dias. A gente tem comida, a gente foi atrás, né? Gás, né? Então, graças a Deus que agora já está... Vamos dizer 100%, né? Na região de Sinimbu, no Vale do Rio Pardo, a enchente afetou 100% do comércio. A lama, que tomou conta de tudo há 6 meses, deu lugar ao colorido das flores. Foi um longo período de limpeza, de reconstrução, de readaptação, mas a gente podendo estar aqui fazendo o nosso serviço, atendendo as pessoas, é muito gratificante que a gente conseguiu passar e superar tudo isso, né? Você percebe, né, a emoção, a comoção das pessoas 6 meses depois, meio ano depois, o que demonstra como foi traumático esse período, como foi difícil, como foi doído. A gente acompanhou tudo aqui. Mais uma vez, parabéns ao povo gaúcho por toda a resiliência, pela capacidade de dar a volta por cima, pela mobilização. E essa tragédia ficou de lição para a gente aqui, o fundamental, que é cada vez mais as autoridades fazerem prevenção, prevenir ao máximo essas tragédias climáticas, avisar a população com antecedência, ajudar as pessoas a se prepararem, organizar rotas de fuga e poder colaborar ao máximo logo depois que a situação mais difícil vem e aparece. Essa mobilização ela vai ter que ser para sempre e o exemplo gaúcho serve para o Brasil todo. Vamos aqui para a nossa previsão do tempo. Jaqueline Brasil, bem-vinda e boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde para você que está aqui com a gente. Jaque, por falar em Rio Grande do Sul, tem previsão de chuva hoje? Tem previsão de chuva sim, Trali, ao longo da tarde, mas pode chover forte a partir da noite, valendo para o sul e também para o oeste do Rio Grande do Sul, nessa área aqui em laranja. Na outra área, então desde o norte do Paraná, atravessando São Paulo, parte de Minas Gerais, subindo até o sul do Pará, também pode chover forte. Há uma grande circulação de ventos úmidos, a presença do corredor de umidade vindo da região norte e também cavados. E reparem nessa mancha aqui na Argentina, tem uma frente fria por lá e ela será responsável pela chuva no Rio Grande do Sul. Teremos um dia chuvoso em quase todo o país. Tempo firme nessa área aqui em amarelo, do norte da Bahia, passando por quase toda a região nordeste até Roraima. E as temperaturas, já que o que esperar desta tarde? Trali, teremos para todos os gostos. Eu vou começar pelas mais baixas, com imagem ao vivo de Florianópolis, porque a temperatura fica em 23 graus hoje, com esse céu aí nublado, 3 graus abaixo do normal para novembro. Em São Paulo, praticamente a mesma condição, porque os termômetros não vão sair dos 23 graus, a média é de 27. E olha, muito cuidado com a chuva de hoje por causa da água ali acumulada na pista, tá? Em Belo Horizonte, temperatura de 25 graus, 30 em Salvador e em Campo Grande, 31 para você que está no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e em Fortaleza, 34 em Macapá e Porto Velho e 39 graus em Teresina. Te falei, né? 39 em Teresina? Quase 40 graus, né? Jesus amado.
Jaqueline Brasil, o que esperar para essa semana que está apenas começando? Vamos lá, Trali, muita chuva, tá? Especialmente para o centro-oeste e sudeste. Eu vou contar passo a passo da semana. Na quarta-feira, uma frente fria deve se formar na altura do Rio Grande do Sul, já provocando chuva. Vai subir pela região sul, chegando a São Paulo. Além da frente fria, uma baixa pressão vai se formar bem na altura do litoral de São Paulo. E com o reforço dessa alta pressão, vocês estão vendo que tem uma engrenagem aqui, né? O resultado será chuva volumosa. Portanto, entre amanhã e sexta-feira, deve chover até 200 milímetros nas áreas em rosa, especialmente em cidades do centro-oeste e do sudeste. Em São Paulo, por exemplo, de quinta para sexta-feira, pode chover 100 milímetros. Só na sexta-feira, 70 milímetros. No Rio de Janeiro, 50 milímetros nos 2 dias. No sul, a chuva pode apertar mais no Paraná, é o caso de Curitiba, mas vai chover bem mais no centro-oeste, em Goiânia, tá? Uma chuva bem mais volumosa. Esses são os alertas, Trali. Claro que a gente vai atualizar dia após dia a frequência e a passagem desses sistemas todos. Aliás, só está começando. Só está começando. Vamos por partes. Vamos lá. Valeu, Jaqueline Brasil. Trali. Obrigado. Tchau. Bom começo de semana e até amanhã. Boa tarde. Olha que bacana isso. No sertão de Pernambuco tem um projeto ensinando crianças e adolescentes sobre a importância de preservar a Caatinga e o nosso Rio São Francisco. A aventura desse grupo de estudantes começa logo na travessia do Rio São Francisco. As belezas do Velho Chico contrastam com as consequências da seca. As pedras e os bancos de areia no meio do rio estão cada vez mais visíveis. Nada foge ao olhar curioso dos alunos. Eu tô achando muito legal, espero que seja também muito legal e eu tô muito ansiosa. Logo, eles chegam à Ilha do Maçangano, no sertão pernambucano, uma das maiores da região. Nós estudamos também a questão da mata ciliar, o assoreamento do Rio São Francisco e eles estão assim bem empolgados, porque eles estão defendendo o meio ambiente, né, o Rio São Francisco. Depois a expedição seguiu para uma área de Caatinga. Aqui os estudantes aprenderam sobre a importância desse bioma que vem sofrendo com as queimadas. De janeiro a setembro, a área destruída pelo fogo passou dos 150 mil hectares, segundo dados do MAP Biomas. A seca, a Caatinga, ela fica desidratada, pode ser assim a vegetação, e com isso o ambiente muito quente, né? O sol quente, então assim, isso ajuda, né, para proliferar o incêndio, até mesmo os ventos, né, que contribuem com esse aumento de número de queimadas. O Corpo de Bombeiros e brigadistas do Preve Fogo, a Brigada de Incêndios Florestais do IBAMA, repassaram aos estudantes a importância de se evitar as queimadas. Falar também sobre a questão do evitar os incêndios florestais, certo? E qualquer tipo de queima controlada, certo? Elas têm que ter esse conhecimento. A gente aqui na nossa comunidade tem muitas queimadas e através dessas informações que nossos estudantes vão levar para casa, a gente espera que acabe de uma vez com essas queimadas aqui na nossa comunidade. A degradação do Rio São Francisco e a destruição da Caatinga são realidades muito próximas das comunidades do semiárido. Esse trabalho de orientação com as crianças tem o objetivo de formar adultos com maior consciência ambiental no futuro. O objetivo é que a gente possa criar memórias afetivas dessas crianças com o meio ambiente, especial com a Caatinga, com o Rio São Francisco. Essas ações são primordiais porque através delas a gente consegue chegar também aos cuidadores. A gente estima que nessas ações a gente chegou a atingir mais de 600 pessoas diretamente porque elas levam, além do material, esse conteúdo para casa. Ao fim da expedição, os estudantes plantaram mudas de árvores nativas e provaram que aprenderam nessa aventura no sertão. Eu aprendi que o fogo, ele pode destruir tudo, mas a gente precisa ter muito cuidado. Pode matar animais, pode destruir ninhos e matar pessoas. A gente precisa preservar a natureza, que a natureza é muito boa e que se a gente não preservar ela, a gente não vai ter esse mundo tão lindo que a gente tem hoje por causa dela. Como é bonito, né, a gente ouvir as crianças. E você vê a sabedoria, né? Com 10 anos de idade, a Isabela dando uma aula aqui pra gente de preservação ambiental e mostrando a importância de cuidar da natureza. Não é só em relação às belezas, não. É em relação à nossa própria sobrevivência. Se a gente não cuidar, você vê que esse planeta está sendo destruído numa velocidade, infelizmente, assustadora. Vamos aqui a um rápido intervalo e, na sequência, você confere comigo as mortes do cantor Aguinaldo Raiol e também do produtor musical Quincy Jones. E a seguir,
A PF indicia o traficante conhecido como Colômbia como mandante dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips. E a partir de hoje, a vacina injetável contra pólio vai substituir a de gotinhas. A gente explica tudo para você daqui a pouco. Não perca. Eu e a minha amada Vera fundamos com alguns amigos do Clube Gente Fina. A ideia era um espaço de construção de identidade e reconhecimento, promovendo vários eventos sociais e apresentações de samba, choro, blues e até rock and roll. Boa noite, Clube Gente Fina! Como é que eu vou subir pra tocar com a banda no palco daqui a pouco, hein? Pensando em mim, meu pudim de chocolate. Ela só tá se divertindo com você. Está com ciúme, Glória Regina. Hoje vai começar a sua nova telenovela das 6. Garota do Momento. Tem ou não tem Borogodó? Se é TED, a série, tem no Globoplay. Susan, fala de uma vez. Não. Só uma vez? Ela não vai falar. Por favor, a gente apostou. Qual foi a aposta? Que o Ted faz a mamãe falar um palavrão. Como? Uma comida vai esfriar, gente. Obrigado. Peraí, não tá usando calça? De onde tirou isso? Não te interessa onde eu meto as minhas coisas. Eu vou ser expulso. Pelo quê? Eu ainda não sei, eu tô pensando. Sou o rei da salsicha. Eu sou um fracassado e nem tenho namorada. Nós dois fomos melhores amigos a vida toda. Vamos falar com ela. Joel Bennett. E aí? Acabou de lavar a mão? Eu tive diarreia. Oi, eu sou o Ted. Nós vamos te transformar num estudante bem-sucedido. Quero o telefone dos seus pais. Meus pais estão viajando. Eu nem tenho pais, sou um urso de pelúcia que ganhou vida. Se é exclusivo, se é sucesso de audiência, se é pra rachar de rir, tem no Globoplay. Você nunca se perguntou se nossos poderes significavam alguma coisa? Não somos super-heroínas, Layla. Só queremos sobreviver. Elas esconderam as habilidades especiais por anos. Essa mulher pode fazer placas tectônicas se moverem. Ela pode afetar a energia do planeta. E agora que o governo descobriu, todas as mulheres dessa família correm perigo. Te rastrearam até a cidade. Você tem que ir embora, não tem muito tempo. Hoje, poderes extraordinários. Na sessão da tarde. Conhecimento. Até na tragédia existe comédia. Sabedoria. Eu sei tudo de televisão, Bial. Quando o papo é nessa língua. A origem do preconceito é a desinformação, é a falta de conhecimento. Aprender é uma diversão. Sempre que eu entro em campo, eu penso que aquilo é meu parque de diversões. De segunda a sexta, nas noites da Globo, quem conversa sabe mais. Acho que pode dar bom. Quarta. José e Durval emplaca um sucesso atrás do outro nas rádios. Falar do 6-2, falar de Chitãozinho e Chororó da Ibope. Mas a fama tem um preço. Como os senhores têm a coragem de lançar um disco de péssima qualidade como esse aqui? Eu não consigo saber qual é o Chitãozinho, qual é o Chororó. Só sei que um dos dois não canta, grita. Quem esses caipiras pensam que são? Olha meu cabelo. Excepcionalmente quarta, depois de Mania de Você. As Aventuras de José e Durval. E na quinta, a história de Chitãozinho e Chororó continua aqui na Globo. Duas e 14, hora de Brasília. Estamos sempre ao vivo com você aqui no JH. A Polícia Federal indiciou o traficante conhecido como Colômbia como mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Foram mais de 2 anos de investigação até a Polícia Federal concluir que Rubem Dário da Silva Vilar, conhecido como Colômbia, teve participação direta nos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, em junho de 2022, no Vale do Javari, no Amazonas. Nós verificamos que ele foi responsável, por coordenar o homicídio. Ele monitorou, fiscalizou, o Bruno e o Dom
ao longo do caminho no Vale do Javari. Ele é líder de uma organização criminosa dentro do Vale Javari, responsável pela pesca ilegal na região. A investigação apontou que ele foi prejudicado por uma fiscalização na época que a Organização de Fiscalização Ambiental fez na região. Segundo a PF, a conclusão foi possível depois da análise de conteúdos de mensagem de celular entre os investigados, quebra de sigilos bancários, perícias e reconstituições nos locais onde Bruno e Dom foram mortos e enterrados. Nós também averiguamos que ele foi responsável por fornecer o cartucho que resultou no óbito de Bruno e Dom. Que além de que ele forneceu o cartucho, ele patrocinou a defesa dos investigados. Sim, ele possui uma estreita ligação com os responsáveis pela execução do delito. A investigação apontou Amarildo da Costa Oliveira, o irmão dele, Ozenei, e Jefferson da Silva como autores dos assassinatos. Os três já respondem processo na justiça. Amarildo e Jefferson estão presos em presídios federais. Ozenei está em prisão domiciliar e é monitorado por tornozeleira eletrônica, porque a justiça decidiu que ele não vai a júri popular. O Ministério Público recorreu da decisão no Superior Tribunal de Justiça, mas o recurso ainda não foi julgado. Outros 5 suspeitos respondem pelo crime de ocultação de cadáver. Segundo as investigações, Bruno e Dom foram vítimas de uma emboscada. Eles estavam numa lancha quando foram perseguidos por Amarildo e Jefferson, que atiraram contra as vítimas. Ozenei chegou depois. Dom morreu na hora. Bruno ainda recebeu mais tiros. Junto com outros 5 investigados, os suspeitos esquartejaram, queimaram e enterraram os corpos na mata. A investigação concluiu que a quadrilha decidiu matar Bruno Pereira porque ele combatia a pesca ilegal no Vale do Javari, que era uma das atividades do grupo. Dom Philips acabou assassinado porque estava junto com o indigenista. A PF encaminhou o caso à Justiça. Os procuradores do Ministério Público Federal devem denunciar Colômbia à Justiça nos próximos dias e pedir que ele vá a júri popular junto com Amarildo, Jefferson e Ozenei. Nós tentamos contato com a defesa de Rubem Dario da Silva Vilar, o Colômbia, e até agora não temos nenhum retorno para trazer aqui para você. O integrante da torcida Mancha Alviverde, preso na sexta-feira pela morte do torcedor do Cruzeiro, isso já tem 15 dias, foi indiciado pela polícia. Alexander Ricardo Tancredi vai responder por homicídio, lesão corporal, dano, tumulto e também associação criminosa. A Justiça decretou ainda a prisão temporária de outros 7 membros da Mancha Alviverde, entre eles o presidente da torcida, Jorge Luiz Sampaio Santos, e o vice-presidente Felipe Matos dos Santos. No último dia 27 de outubro, você acompanhou aqui, membros da torcida organizada do Palmeiras cercaram um ônibus da torcida Máfia Azul do Cruzeiro, que voltava de Curitiba. O grupo atirou fogos de artifício contra o ônibus e agrediu os cruzeirenses, deixando 17 feridos. José Vitor Miranda, de 30 anos, morreu. Os advogados do presidente e do vice-presidente da Mancha Alviverde não comentaram o pedido de prisão. Disseram que até o momento não tiveram acesso à investigação. Os advogados de Alexander Tancredi também informaram que não tiveram acesso ao inquérito, nem também ao resultado das diligências, ou seja, das perícias policiais e dos desdobramentos do caso. Lideranças de favela e periferias apresentaram hoje no Rio de Janeiro recomendações para políticas públicas que serão entregues ao governo federal. A intenção com isso é que essas propostas sejam levadas para as discussões do G20. O documento é resultado de meses de encontros e debates entre mais de 300 organizações de periferias do país. O objetivo é garantir que as preocupações das comunidades também sejam abordadas nas discussões internacionais. A data da cerimônia não é à toa. Hoje, 4 de novembro, é Dia Nacional da Favela. Tem um significado grande pelo fato de estarmos, hoje em dia, tendo visibilidade. Essa é uma oportunidade que a gente tem que abraçar e tem que fazer parte mesmo. O lugar escolhido para lançar essa carta também é emblemático. A estação do teleférico do Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, fechada desde 2016. Um símbolo das favelas cariocas. Daqui, as recomendações foram encaminhadas essa manhã ao governo brasileiro, que preside o G20.
A cúpula está marcada para os dias 18 e 19 deste mês aqui no Rio e reúne líderes de 19 países de todos os continentes, além da União Europeia e da União Africana. Hoje é o dia que a gente vai comunicar para fora o que a gente quer, porque a gente está cansada das pessoas falarem da gente sem a presença da gente. A gente precisa falar da favela para o mundo. O documento é uma das iniciativas do Favela 20, o F20, fórum liderado pela ONG Voz das Comunidades e apoiado pelo G20 Social, e apresenta recomendações políticas para 6 temas: combate às desigualdades, pobreza, fome e promoção da saúde mental, combate à crise climática e promoção da transição energética justa, acesso à água potável, saneamento básico e higiene pessoal, combate ao risco de desastres naturais, transformação, inclusão digital e cultural e finanças sustentáveis. O que essa carta traz é, na verdade, a prevenção. É a gente olhar para o futuro com olhar de prevenção, sobre o que está por vir, quais são os problemas, quais são os nossos desafios. E a favela tem a solução. Favela merece esse olhar, né? Esse olhar humanizado, cada vez mais com participação das autoridades, da própria sociedade, reurbanização, equipamentos de lazer, tem muita coisa para fazer pelas comunidades brasileiras. Você trabalhar as comunidades é trabalhar a autoestima, melhorar a autoestima dos moradores. É tratar as pessoas com amor e com humanidade. A partir de hoje, a dose de reforço da vacina contra pólio deixa de ser em gotinhas e passa a ser injetável. A troca já foi feita nos postos de todo o país. E, segundo o Ministério da Saúde, o estoque da dose injetável da pólio está abastecido. Os estados e o Distrito Federal receberam 1.600.000 doses. Aqui nessa central ficam guardadas as 20.900 doses enviadas para o DF e que seguirão daqui para os postos de vacinação. E até o fim do mês, o governo vai recolher os frascos de gotinhas que ficaram nos estados. A partir de hoje, as 2 gotinhas do reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade foram substituídas por uma dose de vacina injetável apenas aos 15 meses. As doses da vacina injetável aos 2, 4 e 6 meses de vida continuam valendo, ou seja, no total as crianças vão receber 4 doses de vacina contra pólio. Mesmo com a mudança, o personagem Zé Gotinha vai continuar nas campanhas de vacinação. A poliomielite é uma doença causada por um vírus e pode levar à paralisia muscular, principalmente das pernas. Há 34 anos, graças à vacina, o Brasil conseguiu erradicar a pólio. Por isso a importância da imunização. No ano passado, a vacinação contra a pólio ficou abaixo da meta de 95% do público-alvo. A diretora da Sociedade de Pediatria afirmou que a troca atende às recomendações da Organização Mundial da Saúde e reforçou que a versão injetável aumenta a segurança da vacina. Ela é mais segura e vai induzir uma resposta imune a longo prazo. A população vai ficar mais protegida de algum vírus que tenha entrada com algum viajante. Então, nesse momento atual, a vacina injetável é o que é indicado. Então é isso, papais, mamães irresponsáveis, levem os seus pequenos para tomar vacina, para receber essa proteção extremamente importante para a vida deles. Estudantes já se preparam para o 2º dia do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Domingo que vem tem mais. Primeira prova ontem teve uma taxa de comparecimento maior do que dos últimos 2 anos. Um dia depois da primeira prova, cá estão eles de novo, estudando. Sala de aula cheia. Eu acho que é um ciclo de preparação constante, assim, que a gente é treinado para fazer as provas e continuar. Depois ainda vai ter mais vestibulares e eu acho que é isso, é treinar o condicionamento para não desistir no meio do caminho. O primeiro dia do Enem foi de questões de linguagens e ciências humanas, além da redação. O tema, desafios para a valorização da herança africana. Não digo que foi fácil, porque não tem mais fácil, mas foi bem, foi bem. Pouco mais de 73% dos mais de 4,5 milhões de estudantes inscritos fizeram a primeira prova do Enem. O índice de abstenção de 26,6% foi o menor desde 2021. Segundo o INEP, Instituto do Ministério da Educação responsável pelo Enem, quase 5.000 alunos foram eliminados porque descumpriram regras do Enem, como a proibição de usar celular.
A Polícia Federal apura a tentativa de um candidato sair com o caderno de questões antes do horário permitido. Agora os estudantes têm a segunda e última etapa do Enem no próximo domingo, com 45 perguntas de ciências da natureza, que englobam física, química e biologia, e outras 45 questões de matemática e suas tecnologias. Nesta sala de aula em Brasília, a segunda-feira foi de estudos sobre física. Para a TIE, a revisão de conteúdos agora é fundamental. Sempre cai aquelas questões típicas, né? Daí a gente vai refazendo os exercícios dos anos anteriores e vai tentando se preparar para uma prova que a gente não tem como prever. Nesta escola, na zona norte do Recife, os alunos aproveitaram a segunda-feira para avaliar o desempenho no primeiro dia e manter o foco para o próximo domingo. Vamos fazer mais questões e principalmente vamos descansar, porque é o que a gente precisa para fazer uma boa prova, é estar com a mente no lugar. O ano todo a gente estudou para isso, a gente foi lá, fez o que a gente pôde fazer e agora é seguir para frente. Se você foi bom ou não, a gente vai ter que seguir para frente porque a gente tem agora metade da prova para fazer na semana que vem. O gabarito oficial da prova será divulgado em 20 de novembro. Já o resultado com as notas individuais deve ficar disponível a partir de 13 de janeiro de 2025. E no G1 você encontra o gabarito extraoficial com tudo para você, prestação de serviços aqui mais uma vez do nosso G1. Tá aí o QR Code, você vem direto aqui para essa página e você seleciona o dia, claro, o dia 3/11, né? O segundo dia só no dia 10, só no próximo domingo. Você escolhe a cor da prova e você confere aqui as respostas do gabarito, portanto, extraoficial. Tá vendo? Amarelo, as 100 questões com as respostas, azul, tá tudo aqui para você, branco, tá vendo? Você vem, seleciona e vem com tudo. Então, primeiro dia, linguagem, ciências humanas e redação, e no próximo domingo vai ter matemática e ciências da natureza. Tá aqui no G1, se você não tem o aplicativo, baixa no seu celular, é de graça e você vai conferindo questão por questão. Certo? 96 questões resolvidas, 100% aqui do gabarito extraoficial para você. Vamos aqui fazer um rápido intervalo e a seguir, 2 perdas na música. Morreu em São Paulo o cantor Aguinaldo Raiol, aos 86 anos, e o adeus também a Quincy Jones, um dos maiores produtores musicais da história. Eu volto daqui a pouco com os detalhes e muito mais, não perca. Tobias não aceita o fim do noivado com Zuca. Me esquece, Tobias. Pelo amor de Deus. Eu vou morrer se não tiver o seu de volta. É nesta semana, na edição especial de Cabocla. Se é vilã da TV, tem no Globoplay. O que as vilãs têm em comum? Foi você! Essa é a sua própria mãe. É isso? Exatamente. Eu vou te botar na cadeia. Essas e muitas outras vilãs estão aqui no Globoplay. Se é malvada, se é cheia de marra, se é de dar nos nervos, tem no Globoplay. De segunda a sexta, nas manhãs da Globo, você tem encontro marcado com Patrícia Poeta. Não perde. Opa aí, ó. 15 anos passou picado, né? Muita coisa mudou nesses últimos tempos, mas a união dessa galera permanece a mesma. Eu perdi o bar, minha gente, eu não tô entendendo. Que história é essa de perder bar pra coreano? Não, meuzão, aquilo ali é seu sustento. E pra tirar a amiga do sufoco, vão organizar uma festança daquelas. A gente tá fazendo a nossa parte, viu? O show de rock vai bombar, a festa vai lotar e a gente vai conseguir tirar a Neuzão do sufoco. Hoje, depois de Mania de Você... Ninguém vai tirar o ganha-pão de mulher preta e ficar impune, não. Esse tempo acabou. Acabou! Opa aí, ó, 2. Que saudade! Em Tela Quente. Tem um tempinho? No G1 Jogos, você mergulha no mundo de passatempos para exercitar a mente e se divertir. E tudo gratuito, viu? Tem palavras cruzadas, caça-palavras, sudoku, só letra e o dito. Todo dia um desafio novo para você. Acesse pelo aplicativo do G1 e também pelo navegador do seu celular ou computador. G1 Jogos. A gente joga junto. Tudo que envolve a vida de Maninho Garcia é superlativo.
o mais rico, o mais poderoso, o mais violento dos bicheiros cariocas. Todo bonitão lá, o rei do Rio. O Maninho era o das galáxias, né? Lindo de morrer, poderoso, simpático e violentíssimo. Maninho era uma pessoa que todo mundo sabia que não podia se meter com ele. Ele não tinha medo de nada, gente. Olha, Deus no céu e o Maninho na terra. Excepcionalmente, quarta. Depois de As Aventuras de José e Durval, vale o escrito. A Guerra do Jogo do Bicho. 12h30, hora de Brasília. Estamos de volta. Obrigado sempre aqui pela sua companhia. Morreu hoje em São Paulo o cantor Aguinaldo Raiol. Ele tinha 86 anos. A família dele contou que Aguinaldo Raiol sofreu uma queda em casa, chegou a ser socorrido com um corte na cabeça, mas infelizmente não resistiu. A repórter Cíntia Toledo tem todos os detalhes aqui. Cíntia, boa tarde e bem-vinda. Obrigada, Trali. Uma boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha a gente aqui no Jornal Hoje. A morte de Aguinaldo Raiol foi confirmada às 9h30 da manhã pela assessoria dele. Ele teve traumatismo craniano e também chegou a ser entubado, mas infelizmente não resistiu. Ainda de acordo com a assessoria do cantor, ele morreu depois de uma queda nesta madrugada no apartamento onde morava, na zona norte de São Paulo. A família lembrou que Aguinaldo deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A assessoria dele disse ainda que durante a madrugada, essa queda foi quando ele se levantou para ir até o banheiro. A cuidadora que estava na casa junto com o cantor percebeu a situação, prestou ali os primeiros socorros, chamou também a filha do empresário que mora no mesmo prédio e ele foi trazido aqui para esse hospital que fica perto da casa dele. Chegou consciente, mas infelizmente piorou rapidamente e faleceu no começo da manhã. Aguinaldo Raiol nasceu no Rio de Janeiro, começou a carreira artística no rádio, atuou também em filmes e no cinema, mas se consolidou como cantor lírico, com mais de 60 álbuns gravados. O Raiol encantava em vários idiomas. Minha mãe é italiana. Sei, mas é italianona mesmo, de lá da Itália? É, italiana de lá, calabresa. E meu pai é paraense. Então deu essa mistura, né? Espaguete com açaí. Nascido no Rio de Janeiro em maio de 1938, Aguinaldo Conilho Raiol se mudou ainda na infância para o Rio Grande do Norte. Aos 8 anos, Aguinaldo Raiol voltou para o Rio de Janeiro para tentar carreira como cantor. E no ano seguinte foi contratado pela TV Tupi de São Paulo. E o primeiro sucesso em 63 com Acorrentados. Talvez fosse melhor se não voltasse. Nessa época, Aguinaldo Raiol cantava, mas também atuava. Ele gravou filmes com o Mazzaropi, fez novelas e, em 65, estreou o programa Corte Raiol Show na TV Record, ao lado do humorista Renato Corte Real. Nos anos 80, Em 2024, a Coca-Cola entrou na casa de todo mundo. É que ela invadiu a programação da Globo promovendo momentos mágicos.
A de Belém também lamentou a morte do amigo. Aguinaldo faz parte da minha vida. A voz, a afinação, a precisão das notas, a interpretação, esse profissional que se vai. O apresentador Rony Von, muito emocionado, lembrou como o Aguinaldo Raiol foi fundamental para a carreira dele. Eu devo muito, muito ao Aguinaldo. O Gui me trouxe para São Paulo e recebeu na casa dele. Arranjou o primeiro apartamentinho para que eu morasse. Me levou para fazer os esquentas de todos os shows dele. Me deu a mão. Foi ele que foi o responsável pela minha vinda a São Paulo, pelo sucesso da minha primeira música. E essa coisa se perpetuou. Viramos íntimos amigos da minha família. Ai, Gui, puxa vida. Obrigado por tudo. Vai em paz, meu irmão. Que voz, não é? Impressionante, inacreditável. Um abraço, um beijo todo carinhoso nosso aqui para os amigos, para a família. Tive a oportunidade de conviver com o Aguinaldo Raiol. Era um ser humano maravilhoso, de uma educação, de uma delicadeza, de uma gentileza, extremamente simpático. O mundo da música sofreu hoje mais uma grande perda. Morreu o produtor musical e arranjador norte-americano Quincy Jones. Ele foi responsável por grandes álbuns e ajudou a moldar a música pop nos anos 1970 e 80. Quincy tinha 91 anos e faleceu em casa ontem à noite, cercado pela família. Se Michael Jackson recebeu o título de rei do pop, quem o coroou foi Quincy Jones. Um hit de Michael Jackson lançado nos anos 80 foi produzido por Quincy Jones. O músico, arranjador, produtor e ativista morreu aos 91 anos em Los Angeles, nos Estados Unidos. Nos últimos 60 anos, revolucionou a história da música com trabalhos que vão do jazz ao hip-hop. Além de Thriller, um dos álbuns mais vendidos da história, Quincy Jones produziu outros dois clássicos de Michael Jackson: Off the Wall e Bad. O Quincy trouxe o melhor de todos os mundos, né, para o Michael. Trouxe a música de rua, trouxe a música eletrônica, trouxe os melhores arranjadores. Acho que ajudou o Michael a encontrar a própria voz, assim. Foi muito interessante o que eles fizeram. Acabou ajudando a desenhar o que seria o pop contemporâneo. Esses discos produzidos pelo Quincy Jones são tão icônicos que os métodos de gravação da época são uma referência até hoje. O João Marcelo Boscoli é tão fã do Quincy que comprou 2 canais da mesa de som de 1978. Foi com um equipamento exatamente igual a esse que Quincy Jones mixou sucessos que ajudaram a moldar a música pop. Em 1985, Quincy Jones, com a ajuda de Michael Jackson e Stevie Wonder, produziu a canção We Are the World para arrecadar dinheiro para combater a pobreza na África. Super prestigiado no meio, Quincy reuniu dezenas de estrelas da música, algumas delas no auge da fama, como Cyndi Lauper, Bruce Springsteen e Bob Dylan. Na entrada do estúdio, escreveu uma mensagem: deixe seu ego na porta. Do lado de dentro, as estrelas formaram um coro de vozes com pequenos solos. A música foi um sucesso. Quincy Jones nasceu em Chicago, cidade que nos anos 1930 foi marcada pela violência das gangues. Começou a carreira aos 10 anos de idade tocando trompete. Aos 14 anos formou uma dupla com Ray Charles e foram tocar em casamentos para ganhar dinheiro. Aos 18 anos já era um multi-instrumentista e ganhou uma bolsa para a melhor escola de música dos Estados Unidos. Largou o curso ao se tornar arranjador de grandes bandas de jazz. Ele é o improvável, né? Ele conseguiu, diante de todas as dificuldades
que ele vivenciou e que ele experienciou na vida dele, transformar aquilo em música, né? Aos 23 anos, Quincy Jones já era um músico consagrado, mas foi estudar música em Paris, na França. Ao voltar aos Estados Unidos, montou sua própria banda, Jones Band. Logo virou produtor musical, executivo e o primeiro homem negro a se tornar presidente de uma gravadora nos Estados Unidos. Antes de produzir Michael Jackson, trabalhou com grandes nomes como Aretha Franklin e Frank Sinatra. Quincy Jones adorava a música brasileira. Dizia que Gilberto Gil era um de seus músicos favoritos. Era amigo de Milton Nascimento, que postou: Quincy foi um grande admirador e disseminador da música brasileira. Há um tempo, ele me ligou por videochamada e matamos um pouco a saudade, que agora será eterna. Em 1962, Quincy Jones lançou um disco de bossa nova com temas que ficaram muito conhecidos. Quincy Jones veio ao Brasil dezenas de vezes. No Carnaval de 2006, foi destaque no carro alegórico dos Porões à Glória de uma Raça, da Portela. Quincy Jones também é autor de trilhas sonoras de filmes. Por tudo isso, ganhou 28 Grammys, 2 Oscars e um Emmy. É muito interessante que ele tenha conseguido ser um afrodescendente que estudou a música europeia e dominou todas as técnicas e ajudou a construir a música popular, né, no mundo, no século XX. É uma odisseia incrível, incrível. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã. Phân tích cá nhân, ai tỏa sáng và ai thất vọng trong trận chung kết Copa del Rey. Xem đánh giá của Borisa và các cầu thủ của Flamingo và Atlético Menzi trong trận đấu quyết định đầu tiên tại Copa del Rey. Flamingo và Atlético Menzi đối đầu nhau vào ngày Chủ nhật tuần này tại Madagascar, trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ Copa del Rey, Brazil. Flamingo đã đánh bại Atlético Menzi với số 3-1. Gabriel hai lần làm tung mảnh lưới và Aiceda đã ghi bàn thắng quyết định cho Borrego. Trong khi đó, Anan Kajic đã ghi bàn cho Atlético Menzi. Rossi đánh giá trung bình, anh ấy đã có nối bàn thắng của Kajic và người đã phát huy tác dụng này. Sống theo thời gian lớn, rất tự do bên cánh phải và thực hiện các pha phối hợp với Gerson và Pata. Anh ấy đã đóng vai trò quan trọng của bàn thắng của Alexander, hoàn hảo trong hàng phòng ngự, một trong những người giỏi nhất trên sân. Neotin, cầu thủ thông minh với bóng đá chính xác, khi không có bóng, anh ấy đưa ra lựa chọn và vượt qua lối chơi, nhưng cú ném biên của anh ấy là một sức mạnh mới dành cho Flamengo. Ở trận đấu này, Napeda đã chơi tốt với chỉ huy phòng ngự, sút bóng Flamengo kìm tỏa được sức mạnh của tiền đạo Húc cũng như Deverson với những cú dứt điểm sấm sét của tiền đạo Húc. Asasera Sadero là một điểm sáng nữa ở trên hàng tiền vệ khi cầu thủ này có đường truyền chính xác cho Cabio, giúp cầu thủ này đã có 2 bàn thắng ở trong hiệp 1. Gerson, một tiền vệ được chấm điểm ở trận đấu này lên tới 7,9, là cầu thủ ở tuyến giữa của Flamengo. Cầu thủ này đã có pha tắc bóng hiệu quả để giúp cho tuyến giữa của Flamengo áp đảo với Atlético Menzi. Ở trận đấu này, Flamengo đã tuân thủ đúng chiến thuật của phía đưa ra để giành chiến thắng với số 3-1. Huấn luyện viên Cabio sau khi đã thấy đội nhà đã để thủng lưới 2 bàn, liền thay đội hình được sử dụng 3-5-2. Tiền đạo Húc và Rayson được đá cao nhất. Họ tung một tiền vệ nữa với hàng tiền vệ 5 người làm kiềm hoàng
tiền vệ của Flamengo. Nhưng sự nơi nòng của hàng phòng ngự đã giúp câu lạc bộ Flamengo đã ghi thêm bàn nữa của Alexandra với tỷ số 3-0 ở phút cuối cùng của hiệp đấu. Alexander Kadek đã ghi bàn để giúp gánh cách biệt xuống còn 1-2 dành cho Flamengo. Vẫn còn một trận đấu nữa ở trên lượt về. Atletico Benji sẽ phải làm điều tuyệt vời hơn để có thể tạo ra cách biệt 3 bàn để có thể đánh bại đối thủ Flamengo.